Muito boa noite! Estamos começando com mais o Max Esporte, os nossos encontros de todas as terças-feiras, às 8 da noite, repeteco meia-noite e também quarta-feira às 6 da manhã. Que bom, semana passou rápido, semana nos aproximou mais uma vez, primeiro programa de outubro e vamos em frente com o nosso Max Esporte. É muito bom ter você com a gente aqui, sempre no oferecimento de Costa Azul Supermercados. É bom ter você aqui. Rede TV, comprar para quê? Aluga, é muito melhor. Restaurante Oi Ximenes, 6 endereços à sua escolha, Lapa e Glória. Com esses apoios fundamentais e importantíssimos, vamos apresentar os nossos mosqueteiros, que nos ajudarão a fazer mais um programa, 1º de outubro. Muito bom você com a gente, coladinho, juntinho. Que saudade! Comigo hoje, Octávio Bocão, Sérgio Américo, Jorge Ramos e também meu queridíssimo Carlos Borges. Primeiro bloco, você sabe que é movimentado, é agitado e é cheio de atração. E a primeira atração de hoje está chegando agora. Nosso querido Jaime Luiz, o mais acreditado, o mais respeitado cronista português do Brasil e é exclusivo aqui do nosso Max Esporte. Tudo bem com você, Jaiminho? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Mazela, boa noite para os meus queridos amigos e companheiros. Estamos aí, vamos lá, cheio de Estamos aí. Novidades. E quem chega no Max Esporte, isso, Jaime, já atropelei o Jaime. É você, Octávio Bocão, boa noite. Boa noite, Mazela, boa noite, meus companheiros e a todos que nos assistem aqui na TV Max. Vou quebrar um pouquinho de protocolo antes de fazer minha pergunta para o Jaime Luiz, para a repercussão das derrotas de Manchester United e Liverpool, da goleada. E é claro, sabendo Jorge Jesus é líder do campeonato português, o time do Benfica, deu liga, tá dando liga. Meu abraço, Bocão, meu boa noite mais uma vez. É realmente o que você citou há pouco, a derrota do Liverpool, campeão mundial, 7-2. Pô, é muito. Uma derrota realmente inesperada. Um escândalo há 57 anos, isso não acontecia na Inglaterra. E também a derrota diante do Tottenham, do Mourinho, para o Manchester United, uma goleada 6-1, foi realmente uma coisa incrível. O Campeonato Português tem a liderança isolada do Benfica. Benfica venceu o Marítimo em casa por 3-2, num jogo também complicado, onde o Otamendi não foi bem, o argentino provocou um pênalti, falhou no segundo gol e o Benfica se complicou um pouco. Mas mesmo assim, o Benfica venceu e aproveitando a derrota do campeão do Futebol Clube do Porto em casa para o Marítimo por 3-2. Uma derrota inesperada, uma tremenda de uma zebra. Nos outros dois jogos importantes, o Sporting venceu o Portimonense por 2-0 e o Braga goleou o Tondela por 4-0, terceira rodada do Campeonato Português. Está aquecendo o Campeonato Português. E você, Carlos Borges, qual a sua pergunta para o nosso querido Jaime Luiz? Boa noite a todos, a Ricardo Mazela, Jorge Ramos, Sérgio Américo, o nosso querido Octávio Bocão. Ô Jaime Luiz, a seleção portuguesa joga nessa quarta-feira, a seleção portuguesa? Boa noite. Boa noite, Borges. Joga em Alvalade, em Lisboa, um amistoso diante da Espanha, preparativo para os demais jogos que o Portugal ainda vai fazer pela Taça das Nações, no domingo e na outra quarta-feira. Portanto, Portugal joga domingo com a França e na outra quarta-feira joga com a Suécia em Lisboa. Embora tenha mais um jogo ainda com a França em Lisboa. Mas Portugal joga com a Espanha e eu acredito que vai ser um bom jogo, sem dúvida alguma, para o treinador testar muita gente. É verdade, a rivalidade entre Espanha e Portugal nunca é jogo tranquilo, sempre o couro come e são bons jogos envolvendo Portugal e Espanha. O boa noite do meu queridíssimo e levando a sério, está cada vez melhor, Sérgio Américo, nosso regime está ficando cada vez mais esbelto e bonito, se é que isso é possível, hein, Sérgio Américo? Boa noite. Mazela, só se nascer de novo, mas tudo bem, agradeço as suas palavras, irmão. Um abraço para você, Mazela, boa noite. Boa noite para os telespectadores ligados no Max Esporte, aos meus amigos aqui do programa. E, é claro, boa noite
o amigo Giz, que é sempre muito bem informado, Jaime. Então, gostaria que você desse todo o panorama das demais notícias que existem aí no futebol português. Meu querido Sérgio, um abraço grande para você. Queria ter dito a Mazela que há plásticas, né? Eu falo sem plástica e tal. Muda, vamos lá. O médio Danilo, do Futebol Clube do Porto, o capitão da equipe, foi negociado com o Paris Saint-Germain. Vai emprestado até o final do ano, paga o Paris Saint-Germain 20 milhões de euros. Depois, se quiser ficar com ele, vai pagar mais 45, ou seja, o Porto vendeu o jogador por 65 milhões. Ele é o capitão da seleção portuguesa. O brasileiro Vinícius, artilheiro do último campeonato, foi vendido ao clube do Mourinho, o Tottenham, por 40 milhões. Benfica, assim, vendeu o seu goleador para o futebol inglês. O Cavani finalmente acertou. Não vem para o Grêmio, não vai para mais lugar nenhum, que não vai para o Manchester United, contratado por 2 anos. O Porto vendeu ao Manchester United o brasileiro Alex Telles, 20 milhões de euros, ele que foi convocado para a atual seleção brasileira, vem para o Brasil nas próximas horas para participar do jogo contra a Bolívia. O Futebol Clube do Porto ofereceu pelo PP do Grêmio 20 milhões, mas os gaúchos não querem vender. O Otamendi estreou domingo, como eu disse, parece, foi muito mal, fez um pênalti e também complicou a situação do Benfica, apesar que o pênalti foi defendido pelo goleiro do Benfica. O Sporting, atenção Fluminense, o Sporting vendeu o brasileiro Wendel ao Zenit da Ucrânia por 20 milhões de euros. O Fluminense vai ter a participação por ser formador do jogador. São essas as notícias de hoje. Tá certo. Valeu. Sérgio Américo, Jaime Luiz deitando em você, hein? Mandou fazer plástica, hein? Tá engraçadinho, Jaime, hoje. Vamos embora. Meu querido amigo, ponto de equilíbrio do programa, você, Jorge Ramos. Boa noite, amigo. Boa noite para você também, Ricardo Mazella. Boa noite a todos os amigos. É muito bom revê-los. E boa noite especial ao Jaime Luiz. Ô, Jaime, como é que fica aí o sorteio da Liga Europa? Foi bom para os clubes portugueses? Meu querido Jorge, meu boa noite, meu abraço. Acho que o sorteio foi meio forte, meio difícil, meio complicado. Vamos lá ver. O Porto, na Champions, vai enfrentar nada mais, nada menos que o Manchester City, o Olympiacos da Grécia, que é o campeão grego, e o Olympique de Marselha. Porto estreia dia 21 em Manchester, na Inglaterra, e, curiosamente, vai enfrentar o time do Guardiola e de 2 portugueses, que são o Pedro Martins, técnico do Olympiacos, e o Vilas Boas, técnico do Marselha. Na Liga da Europa, o Benfica, dia 22, vai à Polônia enfrentar o Lecce. Joga ainda com o Glasgow Rangers da Escócia e com o Standard de Liège da Bélgica. Já o Braga, também dia 22, em Braga, enfrenta o EK da Grécia, os gregos, decididamente no caminho dos portugueses, e enfrenta ainda o Zorya da Ucrânia e o Leicester da Inglaterra. É isso aí, gente. É isso aí, Jaime Luiz sempre com a gente, todas as terças-feiras, abrindo o nosso Max Esporte, os nossos encontros. E você pode participar através das nossas redes sociais, ver os nossos programas no YouTube, estão todos lá. E realmente a sua parceria com a gente é muito importante. O primeiro bloco agitado, como você sabe, depois de Jaime Luiz, bola ao cesto, como diriam os antigos, o basquetebol, finais da NBA, pintando no pedaço, chegando todas as informações com meu querido amigo, para os amantes da bola laranja, Marcos Bigu Mendes. Olá, meus amigos do basquete, fãs da bola laranja, aqui do Max Esporte, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para uma dica do basquete. Hoje falarei sobre a defesa triângulo 2, que significa 2 defensores marcando individualmente e 3 defensores marcando por zona, sendo que um na linha do lance livre e os outros 2, um de cada lado, embaixo da cesta.
Essa defesa não é muito comum, tentando negar o passe aos 2 melhores atacantes da outra equipe e obrigando os outros 3 atacantes a tendo que decidir ou arremessar a bola na cesta. É uma defesa que não é muito comum, que fecha bem o garrafão, obriga os arremessos de fora para um rebote melhor e saída para o contra-ataque. Nós vimos na série do Houston Rockets algumas equipes marcando o Harden e o Westbrook individualmente, obrigando os outros 3 jogadores da equipe do Houston a ter que decidirem. Então, técnicos de basquete, usem seus sistemas de defesa, mas quando pegarem uma equipe onde tem 2 jogadores poderosos ofensivamente, vocês podem utilizar o Triangle and Two, ou Triângulo 2, como uma forma de quebrar o ritmo do ataque da outra equipe, tá bom? Então nos veremos na semana que vem, aqui no Max Sport, na terça-feira. Um grande abraço, boa noite. Tchau, tchau. Valeu, Biguzinho, você é sempre brilhante. Continuamos nas quadras. Saímos da bola laranja para a bola colorido, da cesta para a rede. E quem sabe tudo de voleibol é a nossa querida Maíra de Assis. Fala, querida. Olha a bola colorida chegando por aqui, Mazela. Olá a todos do Max Sport. Infelizmente eu não começo com notícias muito boas, porque apesar da prevenção e cuidados, o levantador Bruninho testou positivo para a Covid-19, sendo o primeiro jogador a ser diagnosticado durante o Campeonato Paulista. Ele já foi afastado e cumpre quarentena seguindo recomendações médicas do time de Taubaté. E já que estamos falando do vôlei de São Paulo, as semifinais masculinas já estão definidas. Taubaté Funvic encara o Vedacity Vôlei Guarulhos e Vôlei Renata disputa uma vaga na final com o Vôlei 1 Itapetininga. Já no feminino, SESI Bauru, Osasco São Cristóvão Saúde e São Paulo Barueri já estão classificados para as semifinais do campeonato. A última vaga será disputada entre Pinheiros e Vôlei Country Club Valinhos, em confronto direto pela última rodada da fase de classificação. E o Campeonato Mineiro Masculino está de volta e terá sede única em Belo Horizonte. O torneio acontece entre os dias 7 e 17 de outubro, com participação de 4 times, seguindo rígidos protocolos de saúde, é claro. São eles: Sada Cruzeiro, Fiat Minas, Montes Claros América Vôlei e Azulim Gabarito Uberlândia. E depois desse rally de novidades do vôlei, eu passo a bola para você cortar, Mazela. Tchau! Depois da Maíra, saindo agora da quadra e vamos para os games. Hoje não tem brincadeirinha não, para dizer qual é a camisa dele. Hoje vocês estão de castigo. Eu sei. Não sabe nada, olha só. Liga Brasileira de Free Fire, Santos líder, Flamengo caindo na tabela e o Bom Sucesso campeão da Libertadores. O Bom Sussa, a equipe rubro-anil campeão da Libertadores. Quem vai contar tudo pra gente é ele, o nosso querido Paulo Bizarro. Muito boa noite a todos e vamos começar com o título. O Bom Sucesso faturou a Libertadores em cima do Guarani por 1-0 no FIFA 20, 11 contra 11. Jogaço, parabéns ao Eduardo, que faz um trabalho sensacional, incluindo várias modalidades da categoria dos esportes. Beijão pra vocês. E na Liga Brasileira de Free Fire, pegando fogo, Santos mantém a liderança com Black Dragons na colinha. Quem passou o Flamengo jogado para 4 foi a SS com 3 buias em atuação sensacional. Cruzeiro caiu para 7º e Corinthians em 8º. Semana que vem tem mais e a dança das cadeiras continua. Para os amantes do sensacional Mortal Kombat 11, sangrento e muito legal o jogo de luta, saiu pacote novo com o Dia dos Mortos, apavorando a galera. Allow me to cool your anger. This one's loyalties are to the Hive. I was born to bring the boom. Pra galera do Pokémon GO, mês de outubro tá recheado de evento. Tem até a edição de moda
E aí fiquem de olho também nos avatares da edição de Halloween para a 4ª temporada das Batalhas Gol e o evento anual tradicional de Halloween. Eu vou ficando por aqui, até a próxima semana. Tchau! Valeu, Paulo! Aquele abraço. E de Paulo para Paulo, de Paulo para Paulo. Sai do Paulo Bizarro, vamos para o nosso querido Paulo César Oliveira. O programa não é fraco, não. Tem correspondente na Europa. Quem chega agora é você, Paulo César Oliveira. E começamos hoje pela Bundesliga, resultados mais importantes do fim de semana. Em Frankfurt, o Eintracht venceu o Hoffenheim por 2-1. Vitória fácil do Leipzig, em casa bateu o Schalke 04 por 4-0. Empate entre Wolfsburg e Augsburg em 0-0. E o incrível jogo entre Bayern de Munique e Hertha do Bayer Arena, 4-3 para o Bayern. E a classificação da Bundesliga tem 3 equipes na primeira posição com 7 pontos ganhos. O Leipzig, Augsburg e também o Eintracht Frankfurt. Na 4ª posição aparece o Bayern com 6 pontos ganhos. E vamos à Premier League com 2 resultados que surpreenderam o mundo do futebol no fim de semana. Em Old Trafford, Manchester United 1, Tottenham de José Mourinho 6. Em Villa Park, em Birmingham, o Aston Villa faturou nada mais, nada menos do que o campeão mundial Liverpool por 7-2. E a classificação do campeonato inglês tem o incrível Everton com 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos ganhos na liderança. Na segunda posição, repartida entre 4 equipes, o Aston Villa, Leicester City, Arsenal e Liverpool, todos com 9 pontos ganhos. No último dia 28 de setembro, Porto celebrou seu 127º aniversário. Aniversário celebrado com glórias, conquistas. E o atual campeão nacional, 3 dias depois, acabou por saber o sorteio do seu grupo na Liga dos Campeões. O grupo que vai ter, para além do Porto, o Olympique Marseille, Olympiacos da Grécia e o poderoso Manchester City. Um grupo complicado, bem equilibrado e talvez seja na Liga dos Campeões o grupo onde maior equilíbrio foi encontrado. Mas não foi só de Liga dos Campeões que ficou o sorteio. No dia seguinte, o sorteio para a Liga Europa e os portugueses reunidos mais uma vez em grupos complicados. O Benfica vai enfrentar, para além do Glasgow Rangers, enfrenta também o Lech Poznan e vai jogar aqui em Liège, na Bélgica, contra o Standard. Aliás, o jogo em Liège vai ser a última partida do Benfica. Já o Sporting de Braga está integrado no grupo G com a AEK de Atenas, Leicester City da Inglaterra e Zorya Luhansk da Ucrânia. Os jogos começam a partir do dia 22 de outubro. De Liège, na Bélgica, Paulo César Oliveira. Muito bem, Paulo César Oliveira, direto da Bélgica, bacana, valeu, boas informações, sempre junto com a gente, o nosso PC Oliveira. Olha só, estamos chegando ao final do primeiro bloco, bota a galera na tela agora, de novo, mais uma vez, tá aí, o Bocão, o Sérgio Américo, o Jorge Ramos e o Carlos Borges, que se juntarão agora, Daniel Pomeroy e o nosso convidado, o radialista Valdir Luiz, grande Valdir, que participou do primeiro programa com a gente aqui, e de volta hoje para participar, para nossa alegria, e deixar um abraço para o meu querido amigo Jaime Luiz. Jaime Luiz, em 30 segundos. Amanhã, quarta-feira, se encerram realmente as inscrições. O Bruno Henrique ainda pode ir para o Benfica? O Benfica está negociando. O que eu sei é que estão negociando. Vamos lá ver. Vamos aguardar. Jaime. Ele é quem tem o preço mais em conta. O Benfica, até porque vai fazer 30 anos e no mercado ele não está muito valorizado. Então, o Benfica, o treinador do Benfica, após o jogo contra o Farense, disse que era um jogador que ele exigia. Esse era o único que ele queria nesse momento. Vamos ver. Tá certo, então. Vamos ver, Jaime. Um abraço para a Silvaninha. Estamos torcendo muito em cima. Porto Real será diferente com Silvaninha. Um abraço carinhoso, meu amigo. Tchau, tchau. Já já voltamos com o Max Esporte, porque o Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta com o Max Esporte, nossos encontros de toda terça-feira, mais de um ano no ar, isso é muito bom, graças a vocês que nos prestigia sempre às 8 da noite, meia-noite e amanhã, quarta-feira, às 6 da manhã. Sempre no oferecimento de Costa Azul Supermercados, é bom ter você aqui,
Rede TV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E restaurante Os Ximenes, 6 endereços à sua escolha. Lapa e Glória. Que legal. Alô, Ximeninho. Alô, Regis. Aquele abraço. Meu amigo Júlio, tô sentindo feliz com o Fluminense no Sub-20. Porque no Sub-Velho tá complicado o negócio. Vamos em frente, botando a galera na tela e apresentando. Não são os convidados, são os nossos participantes sempre. Olha só, tá primeiro o nosso Otávio Bocão, que tá cheio de graça. Vê como tá engraçadinho. Né, Jorge Ramos? Tá cheio de graça. Tá querendo atropelar todo mundo hoje. Garoto. Carlos Borges, Sérgio Américo e Bote, esta dupla brilhante que estará com a gente no programa de hoje. Nosso querido Daniel Pomeroy, sempre falando de arbitragem, falando de futebol também, uma referência no esporte, e meu querido amigo, meu querido irmão, Valdir Luiz, grande radialista, participou do primeiro programa Max Esporte, depois ele largou a gente, abandonou a gente. O Edilson falou, não pode. Aí ele teve que, na época, estava com o Edilson, e aí acabou saindo. O Edilson falou, não pode, e ele não pôde fazer o quê, né? Mas hoje não tem um abraço para o nosso querido Edilson Silva, que ele tinha um contrato de exclusividade com a Bandeirantes naquela oportunidade, ganhava muito bem, agora ganha melhor porque está em outros lugares, então está tudo certo. Vamos falar das coisas do futebol. Você é muito irresponsável, Valdir. Boa noite. Boa noite, Mazela. É um prazer estar com você. Alegria muito grande. Meu abraço para o Borges, para o Bocão, para o meu querido Jorge Ramos, para o meu querido Sérgio América, o popular Redondinho, grande figura, e também para o Daniel Pomeroy. É um prazer muito grande participar com vocês. Ex-Redondinho, hein? Bem lembrado. Mas vai continuar sempre Redondinho. Valdir. Não acredito. Número do Zagallo. Eu não acredito. Olha só, não acredito. Vai ver aquele monte de X-Bug, de Albug, duvido. Ele vai ter recaída. Parou. Porque ele comia na concentração na festa. 6 vezes. Vamos começar a falar. Acabou. O Serginho agora é outro cara. Você que está redondo. O seu coração agora se enganou, Valdir. Seu coração se te engana de vez em quando. Olha aqui, ó. Às vezes. Fluminense e Botafogo, o clássico vovô aconteceu no último domingo, 1-1. Um duelo, o técnico novo estreando. Nós temos. Hoje é uma mesa quase que alvinegra. Eu vou começar com você, Jorge Ramos. Foi bem na estreia o Bruno Lazzaroni? Na realidade, ele não mudou muito o Botafogo, né? Ele permaneceu com o Botafogo do Paulo Autuori. Ele nem poderia fazer, porque era tão pouco tempo. Agora, o Botafogo, de uma forma geral, no jogo, foi melhor que o Fluminense. Principalmente no segundo tempo. O Fluminense, depois que fez o seu gol, achou um gol, né? Porque foi um gol que a bola chorou e o lateral direito do Botafogo acabou colocando a bola para dentro. E depois o Fluminense se encolheu totalmente, o Botafogo assumiu ali a rédea do jogo, foi melhor, teve 2 bolas na trave. Agora, o problema de finalização do Botafogo é antigo, o Botafogo tem poucos gols no campeonato, finaliza, e se futebol tivesse merecimento, o Botafogo poderia sair com a vitória, mas não consegue botar a bola para dentro e caprichosamente 2 vezes na trave, e o Botafogo está nessa situação difícil, zona de rebaixamento, está na 19ª colocação, mas especificamente nesse jogo, e respondendo a sua pergunta em relação ao Bruno Lazzaroni, ele não mudou muita coisa não, ele permaneceu, inclusive acho que acertadamente, com aquilo que o Paulo Autuori tinha deixado. E o sistema defensivo do Botafogo é muito bom, a dupla de zagueiros é uma dupla excelente. O Benevenuto e o Canu são muito bons zagueiros. E o Cavalieri, nesse jogo, também esteve muito bem na partida. É isso aí, Mazela. Ô Sérgio Américo, olha só, Serginho, o Jorge tocava no ponto da zona de rebaixamento. Passamos da metade da primeira fase já, de rodadas do primeiro turno. Como é que você vê a situação do Botafogo projetando daqui para frente? Olha, sem fazer alarde, mas a situação do Botafogo, a meu juízo, é dramática. Porque a troca de treinador não qualifica o elenco, que é o principal problema do Botafogo. O Jorge Ramos já fez uma explanação muito correta, falando sobre a falha na finalização do Botafogo. A defesa do Botafogo, se é segura, do meio campo para frente o time não roda.
O Honda foi contratado, não funcionou ali no meio de campo. O Calu, experiente atacante, também uma figura apagada. Todos esses aspectos me levam a acreditar que se o Botafogo trocar de treinador 10 vezes até o final do Campeonato Brasileiro, com esse elenco, vai ser um drama. E é aquela coisa, né, Mazela? É viver um dia de cada vez. Porque cada partida vai ser uma luta contra o rebaixamento. A gente sabe, e até o Valdir Luiz vive muito o Botafogo, pode depois falar, mas há também brigas internas, a política também toma conta do Botafogo, isso é antigo, e dentro de campo o time não se acerta. É um elenco limitado e o Paulo Tuori tinha mais é que sair, né? Porque eu disse aqui semana passada, ele parecia estar sem tesão, sem vontade. Aí pediu o boné, foi embora, e o Bruno Lazzaroni, vamos aí falar a verdade, ele não é um treinador de ponta, ele está começando nessa carreira. Então ele pega um elenco fraco, tendo que mudar tudo. É muito difícil a situação do Botafogo, né, Marcelo? É verdade. Você falou no Valdir, eu ia chamar o Valdir, mas fala, diga. Não, só uma colocação fora do futebol. Deve ter alguma coisa enterrada no Nilton Santos. Alguém botou alguma coisa enterrada no Nilton Santos, porque o time do Botafogo... É, sim, porque o Botafogo, o que ele perde de gol... O que ele tem oportunidade de ganhar as partidas e acaba tudo em empate, alguém botou alguma coisa enterrada lá, que algum sapo lá. Você é um brincalhão, Eu vou deixar o Valdir para o final, que é o cara que talvez mais vive e conheça o Botafogo. Eu vou falar com você, Bocão, porque nós estamos abrindo o programa sobre a situação do Botafogo, de elenco e posição de tabela. E o novo treinador. Estamos dissecando um pouco mais o Botafogo. Você, que conhece bem também o Botafogo, o problema é só a equipe, é problema interno? O que você acha? O que você acha do Botafogo, Bocão? Primeiro, contextualizando aí o que disse Sérgio Américo, aí também Jorge Ramos, o Botafogo tem uma dificuldade de elenco, até porque as reposições não foram feitas com a saída do Luiz Fernando e do Luiz Henrique. Eram dois jogadores de extrema que faziam a transição em velocidade e o Botafogo perdeu. O Calu não é esse jogador de referência para velocidade. O Juan também não é aquele jogador fantástico que possa fazer essa transição em velocidade. Agora, o problema do Botafogo, além das finalizações, é a construção coletiva do meio de campo. O Botafogo não tem meio de campo. Tem uma zaga boa, tem um ataque bom, vou falar que tem um ataque bom, só que o coração do time é o meio de campo. O meio de campo, quando não constrói, não tem um jogo construtivo, não funciona nada. A defesa fica exposta, a bola chega no ataque quadrada e o Botafogo não consegue finalizações com eficiência. Então, além do elenco, que não é também tão ruim assim, mas não fica atrás dos demais. Eu acredito, é claro, que tem 4 equipes aí, 5 equipes que estejam em outro nível de elenco para reposições. Agora, não vejo um Botafogo, a nível de desempenho, o Botafogo não vai mal no campeonato, desempenho. Agora, resultado é muito ruim. O Botafogo não consegue. 1-1 ontem, o Botafogo teve 16 finalizações contra 8 do Fluminense. Posse de bola, mas a construção do jogo coletivo do Botafogo é ineficiente. Eu acho que tem jogadores muito pragmáticos naquele meio de campo. O Caio Alexandre é um, por mais que tenha feito o gol ontem, é bom jogador? Tem um futuro? Pode ser, mas o Botafogo tem que repor esses jogadores que foram embora. O caso do Luiz Henrique era desafogo, principalmente na transição do jogo coletivo que o Botafogo fazia. É verdade. Então, nós estamos falando de Botafogo, empatou com o Fluminense 1-1, o Fluminense, como sempre, mal, mas para fechar o assunto do Botafogo, eu tenho vários assuntos para a gente desenvolver várias coisas aqui na pauta. Valdir, qual a sua avaliação do Botafogo? O que você espera do técnico e sobre tabela no campeonato? Valdir, você conhece muito bem. Boa noite mais uma vez. Olha só. Boa noite, obrigado, Mazela, pelo convite, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Olha só, o que o Bocão falou, o Sérgio Américo falou, e o Jorge, o que os três falaram, eu concordo inteiramente, dou alguns subsídios. Primeiramente, o Botafogo não poderia contratar um outro treinador. Por quê? Porque vai ter eleição agora dia 24 de novembro. E nenhum treinador vai querer trabalhar com um contrato de 2 meses, 3 meses. O Bruno Lazzaroni, ele já vem trabalhando no Botafogo desde 2015. 2017, ele foi guindado auxiliar. Então ele trabalhou com o Jair, ele trabalhou com o Alberto Valentim, trabalhou com o Barroca, trabalhou com o Paulo Tuori, desaprendeu com o Felipe Conceição e com o Marcos Paquetá. Graças a Deus, eles já foram embora há muito tempo, nunca voltam para o Botafogo. Horrorosos esses dois. Então, o que acontece?
Eu tenho maior amizade, maior carinho por todos da diretoria, mas a minha função é comentar. E a diretoria errou. Enquanto acertou no treinador, errou em contratação. Esses gringos estão enganando. Eu já falei. Esse Honda tá isso terrível. Vim aqui para. A mulher casou com uma brasileira. Que daí? Casou com uma brasileira, vai jogar no Botafogo? Tá enganando. O Barrandegui é melhor jogar com 10. O Renteria, o Cícero é melhor do que ele. E o Lecaros vai fazer turismo. Quem não joga, fica no banco, viaja, conhece o Brasil inteiro. Então você perdeu um zagueiro do estilo do Joel Carlos, e que pese que eu adoro a dupla de zaga, jogam junto desde 2015, quando o Botafogo ganhou o Brasileiro Sub-20, 2016. Mas o Joel Carlos dava uma segurança ali no sistema defensivo. O Botafogo contratou errado. O Botafogo não repôs. O Botafogo tem que contratar 2 meias e vai contratar 2 meias, 2 atacantes de lado, a informação que eu tenho. O Botafogo precisa contratar. Se não contratar, a gente vai sofrer até o final do campeonato. O Bocão falou muito bem, a campanha do Botafogo não condiz com a pontuação. Mas bola na trave não altera o placar. O Botafogo tem 12 pontos. Nos últimos, ele perdeu 3 jogos. Perdeu não, deixou de ganhar 3 jogos, que empatou, quando tomou gol depois de 45, porque não tem uma liderança lá atrás. O Marcelo é um ótimo jogador, mas no jogo aéreo é complicado. Então o Botafogo tem que se reforçar, tem que manter o Bruno, porque ele é jovem, e vamos ver, em novembro tem eleição, vamos ver. Entendeu? O Valmer Machado está aí para ser uma solução, então quem sabe, vamos dar uma Valmer contra aí. Quem? Eu não falei por ele. Valmer, o Bocão, você é o gol do outro, hein? Dioclésio, como é que é? De César? César, esse se passar no eleitoral, porque ele está mais sujo que pau de galinheiro. Se ele passar na junta eleitoral, ele vai concorrer. Porque isso aí vai ser fantoche do Monte Deus, não sabe nada, né? Nunca apareceu. Olha só, não quero entrar em eleição. Mazela, só para retificar a situação, porque você achou que... O seguinte, o Vasco, no início do campeonato, tomava um sufoco direto e metia um gol lá. Ia lá o Cano e metia um gol. O Botafogo perde gols, tudo bem que não altera o placar, a bola na trave, mas é bola na trave, é o goleiro fazendo milagre, então eu acho que tem alguma coisa, porque o Botafogo, como disse o Bocão muito bem, o desempenho do Botafogo está sendo bom, o desempenho do time está sendo bom, não está o resultado. Eu acho que eu estou vendo outros jogos. Olha só, eu não vejo esse desempenho todo, não. Não, o Botafogo jogou mal, contra o Flamengo, amassou o Flamengo. Tomou um pênalti que o amigo lá do... Que sempre de futebol são todos congolados, né? Eles contra o Botafogo, eles dão tudo. A favor do Botafogo, nada. Então o cara inventou o pênalti, o Marcelo Benevenuto, deu 54 minutos. O Botafogo jogou mal contra o Santos, jogou mal contra o Bahia. É isso que você tem que destacar. Mas teve jogos que o Botafogo jogou bem. A pontuação do Botafogo não diz o que o Botafogo desempenhou. O Fluminense caiu um pouco de produção, vinha jogando bem, porque o Nenê caiu de produção. Jogando bem, não entra na série que tu não conhece. Não fala do Fluminense, não. Jogando bem aonde? O Fluminense exatamente é o inverso do Botafogo. O Botafogo joga bem e não pontua. O Fluminense joga mal e pontua. É só isso. Daniel Pomeroy, arbitragem para Fluminense e Botafogo. Não, foi bem o Daronco. Depois de um período afastado, soube levar o jogo até o final. A credibilidade e a confiabilidade dele. Foi uma boa atuação do gaúcho da Daronco. Eu tenho que concordar com o Pomeroy. Foi bem, sim. Eu não sou muito afeito a encher a bola de hábito, mas o Fortão apitou bem. Olha só, gente. O Valdir tem razão em algumas críticas. Eu vou fazer depois uma analogia entre a arbitragem de Grêmio Internacional com o Internacional e Botafogo. Lances idênticos, arbitragens diferentes. Eu quero Goiás falar... e Santos também foi complicado, hein, Pomeroy? Goiás e Santos, eu vi ontem, foi um jogo complicado. Aquele árbitro é mais enrolado que cobra fazendo amor, hein, Pomeroy? Também prejudicou o Botafogo no jogo com Fortaleza. Não deu um pênalti no Nazário. O jogo do Goiás foi bravo. Bom, olha só, o Daniel, você vai falar sobre isso, tem muitos assuntos, eu não queria perder tempo. Inclusive, o que me chamou a atenção, eu conversava com o Jorge Ramos, antes de a gente iniciar o programa, sobre o desempenho, a volta do crescimento do Flamengo e o desempenho do Atlético Mineiro. E conversava com o Jorge, e o Jorge me lembrava, mas olha só, e são 2 técnicos estrangeiros.
é o assunto técnico. Por isso que eu abri, inclusive, falando do Bruno Lazzaroni, que é o novo técnico do Botafogo. Ô, Jorge, toca essa bola que a gente conversava, eu queria com a participação de todos, envolvendo o crescimento do Flamengo, o desempenho do Atlético Mineiro e por serem dois técnicos de fora aqui no país. Vamos tocar essa bola. O detalhe é o seguinte, né? Nós temos há algum tempo no futebol brasileiro alguns técnicos estrangeiros que se destacam. O Sampaoli se destacou no ano passado dirigindo o Santos e agora lidera o campeonato com o Atlético Mineiro. Tivemos o Jorge Jesus, campeão praticamente por todos os torneios e campeonatos por que passou, técnico estrangeiro, técnico português. E agora temos o Domenech, né, que está aí à frente do Flamengo, pegou o trabalho que foi feito pelo Jorge Jesus e também se destaca. No Internacional, a mesma coisa, técnico argentino se destacando no Internacional. O Internacional está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Então, a reflexão que eu faço é essa, e acho também, o futebol europeu está muito na frente do futebol brasileiro, é uma diferença abissal, eu acho, e por isso também os técnicos se destacando aqui no nosso futebol. Esse aí é o posicionamento, eu queria, como você falou, mas é a análise dos nossos colegas aí. Bocão, fala aí, Bocão, você que tem outra posição, mas sempre objetivo todo mundo para rodar o programa bacana. Não, eu acho que a vida desses treinadores faça com que esses treinadores que nós temos aqui, dessa ciranda, que estão de uma certa forma numa zona de conforto. Nós temos o curso da CBF, que todo mundo sabe que no final do ano esse curso existe para licenciar alguns treinadores aí, ou então aperfeiçoar. A gente não vê nada de diferente do futebol, aí vem os gregos para cá para tomar conta do nosso futebol. Claro que o São Paulo tem material humano, pede investimento, pede contratações, mas independente, em cima disso, ele consegue fazer o time andar com intensidade, impressionante a intensidade dos jogadores. Não tem jogador fazendo corpo mole, de chinelinho, ele faz com que o jogador se dedique ao máximo nas partidas. Isso é importante, você acaba com, mesmo tendo o material humano, como eu falei anteriormente, você cria um time com espírito vencedor. Isso é o ponto principal para mim da diferença dos treinadores hoje aqui no Brasil. Fala, Serginho. Mazella, respondendo especificamente a tua pergunta sobre a evolução do Flamengo e o Atlético Mineiro, o que eu te digo é o seguinte, o Flamengo, na minha avaliação, passou por uma transição muito dolorosa quando saiu o Jorge Jesus e entrou o Domenech Torrent. Mas o Flamengo, qual é o diferencial dele, até do Botafogo, do Fluminense e do Vasco? Elenco. O Flamengo tem um elenco que pode levá-lo aos bons resultados, até independentemente do treinador. Você viu essa crise do Covid-19 no Flamengo? Houve mudanças radicais e o time rodou. Então o Flamengo tem elenco. Vamos continuar acompanhando. E o Atlético Mineiro, eu assisti Vasco e Atlético Mineiro, que me chamou a atenção e me chama a atenção no time do Jorge Sampaoli, é que o Atlético Mineiro é intenso desde o primeiro minuto. Essa marcação adiantada do Atlético Mineiro, ela não deixa o adversário respirar. O Benítez fez um golaço de bicicleta na falha do Hever, cabeceou para trás, o Benítez fez o gol, esperava-se que o Vasco pudesse sustentar o placar, e o Atlético Mineiro simplesmente atropelou o Vasco, não deixou o Vasco respirar, e fez o placar de 4-1 no primeiro tempo. Agora, o que acontece, na minha opinião, de diferença do Atlético Mineiro para o Flamengo? O Flamengo tem um elenco mais talentoso, mais técnico, na minha opinião, até enxertando os jogadores da base, como ficou provado no jogo diante do Palmeiras e até ontem com vários jogadores ainda da categoria de base. Com esse esquema de tanta velocidade que exige muito preparo físico do jogador, não sei até que ponto o Atlético Mineiro vai manter esse ritmo até o final da competição. Nisso eu vejo o Flamengo com uma certa vantagem, Mazella. Ô Borges, já está na hora, Jorge. Nossa senhora, então, rapidinho para fechar. Voou o tempo. Fala. Rapidinho, o Sérgio Américo diz que não vai ter intensidade, mas o Flamengo, ano passado também, ninguém vai aguentar essa intensidade que o JJ está fazendo. Eu falei do Atlético Mineiro, Borges. Sim, mas você, ano passado, o Flamengo também estava com a mesma intensidade, e é bom lembrar que o Sampaoli fez um senhor trabalho no Santos, foi vice-campeão brasileiro, fez um belo trabalho, então o Sampaoli vai levar esse time do Atlético a tentar um título que há muitos anos, desde 1971, não consegue um título brasileiro.
Porque está levando uma grande vantagem. O time está muito bem fisicamente. O Flamengo está voltando a ser o time fisicamente mais bem preparado. Bom, vamos fechar o bloco. Só um minutinho, só queria um minutinho. Fala, é você para falar, claro, é você. Diga. Só que é o seguinte, eu concordo com o que o Sérgio Américo falou, com o que o Bocão falou, com o que o Jorge falou, concordo com todo mundo. Mas queria dar algum subsídio. Não digo nós aqui do Max Sport. A mídia ela protege muito mais o estrangeiro do que o brasileiro. Eu quero ver o Jorge Jesus fazer o que ele fez no Flamengo, não estou tirando o mérito dele, se não tivesse o elenco que o Flamengo tem. Queria ver que o Sampaoli fizesse o que está fazendo no Atlético, se não tivesse o elenco. O Sampaoli quer reforço todo dia. Eu concordo com o Sérgio Américo, amassou o Vasco. Segundo tempo, o Vasco não conseguiu passar do meio de campo. Mas ele quer jogador. Eu quero ver ele fazer isso. Quero ver ele fazer isso no Bahia, no próprio Botafogo, no Fluminense, no Vasco. Então, eles estão maculados como os modernos, os brilhantes, mas ele é jogador. Com aquele time do Flamengo, eu comentei o jogo. Bastou ele tirar o Vitinho e botar o Everton Ribeiro, que alguém avisou para o auxiliar do auxiliar, que o Flamengo mudou o jogo. O problema é que o Flamengo e o Atlético vão brigar pelo título, porque tem uma coisa importante no futebol. Hoje, para você ser campeão brasileiro, você não tem que ter time, você tem que ter elenco. E eles têm. Por isso que eles vão brigar. Então, o problema do Sampaoli, quanto o Sampaoli no Santos agora, que perdeu todo mundo, e o Cuca está fazendo milagre. O Cuca está pedindo reforço toda hora. Quando o Santos está perdendo o Lucas Veríssimo para o Benfica, perdeu o Gustavo Henrique, perdeu uma série de jogadores. Aí é mole. Você com reforço é mole. Eu quero ver você montar time com 3 ou 4 experientes, o resto é prata da casa. Aí é mole. Então, nós estamos enchendo demais a bola de treinadores estrangeiros. Isso é um assunto interessante. Sávio, Romário e Edmundo. Sávio, Romário e Edmundo jogaram nada. Bem lembrado. Não jogaram nada. É isso aí. Eu acho que é o seguinte. Todo mundo já fez isso. Pô, o Bocão já fez, o Jorge já fez. O seu Valdir quer botar Joel Santana, quer botar os caras antigos. Não tem o Joel Santana, já passou, já era. Já era. Eu não sei parar com essa zona aqui. Você parar com essa zona. Olha aqui, o Rio, o Daniel. Papai da Isabelle, vambora. Fernandão, aprende a apertar o botão. Aprende o botão que a gente já volta aqui com a reta final do nosso Max Sport. Até já. Muito bem, estamos de volta com o Max Sport na nossa reta final. Primeiro bloco agitadíssimo, segundo também, vários assuntos sendo debatidos, sempre com oferecimento de Costa Azul Supermercados. É bom ter você aqui. De RenTV, do meu querido amigo Júlio Cosentino. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E restaurante Oi Ximenes, 6 endereços à sua escolha, o Regis e o Ximeninho, esperando a sua visita na Lapa e na Glória. Costa Azul, RenTV e Restaurante Ximenes, sempre com apoio aqui do nosso Max Sport. Fernandão, Danielzinho, bote a galera na tela, Daniel Pomeroy, Valdir Luiz. Hoje o Valdir está parecendo o nosso querido Marcelo Figueiredo, luz de bote, acende e apaga ali o telefone. Jorge Ramos, o meu querido Sérgio Américo, Otávio Bocão, que está sempre escrevendo coisinhas, por isso toma cartão amarelo, e também o Carlos Borges, hoje um pouquinho mais contido, estou estreando o nosso Doce Borges. Olha aqui, ó, para sem perder tempo, o Daniel Pomeroy, no segundo bloco, dizia para todos nós aqui do Max Sport, curta as nossas redes sociais, participe com a gente, programas antigos no YouTube, Max Sport no YouTube, vá lá, dê aquela moral. Você falava da arbitragem e problemas de hábito no jogo, ou mesmo falta de critério. O que você tem a dizer, Daniel Pomeroy? Todo mundo assistiu Botafogo Internacional. Aquela minha houve a falta do Matheus Babi no jogo do Internacional. O Thiago Duarte Peixoto, próximo ao lance, mandou o jogo seguir. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadas, saiu o gol do Botafogo. O árbitro de vídeo, José Cláudio Filho, chama o Thiago Duarte Peixoto para comunicar sobre aquele lance do Matheus Babi.
Ele vai ao monitor, assiste a infração, vê o lance e anula o gol do Botafogo. Grenal, sábado, o que aconteceu? O árbitro, Rafael Claus, FIFA São Paulo. Houve uma falta claríssima no Thiago Galhardo, não assinalada. Seguiu 1, 2, 3, 4, 5, 6 lances. Gol do Grêmio. O José Cláudio da Rocha Filho, o ato de vídeo, não chama o ato. 2 lances idênticos, 2 critérios totalmente diferentes. E quem está certo, quem está errado? Está certo. O certo foi, infelizmente, para o Botafogo, o certo é não ter chamado o árbitro, porque foram lances seguidos, não foi logo a posteriori. Então, mas naquela ocasião errou o ato de vídeo o José Cláudio da Rocha Filho e errou o ato Thiago Duarte Peixoto. Mas acabou prejudicando o Botafogo naquela ocasião com o Internacional. Ô, Bocão, não passa a mão na cabeça, achando que já vai acabar logo o programa. Pô. Não fala logo, não. Olha só, esse hábito ficou 6 meses afastado, foi punido pela Federação Paulista, que ele expulsou o jogador errado. Então, e o seu Gaciba, que não sabe nada, esse Thiago Peixoto ficou 6 meses punido. E o cara volta a pitar jogo do Botafogo, rapaz. Pô, uma vergonha isso, rapaz. Uma vergonha. Já basta a federação se proteger o Flamengo. O Flamengo agora é o queridinho da federação. Ainda vem a comissão de arbitragem botar para prejudicar o Botafogo. É brincadeira, né? Faltou bom senso. Por quê? Botafogo já tinha tido problema num jogo. Veio com o Flávio Rodrigues de Souza com o Atlético Mineiro no pênalti não assinalado. Veio outro paulista na semana seguinte, Copa do Brasil, Vinícius Furlan, Paraná e Botafogo, que houve aquele gol com a mão, tinha VAR para anulá-lo. Aí, a posteriori, volta o Alto Ato de São Paulo. Isso também chama a atenção negativamente. São todos competentes, mas isso chama a atenção de só ato paulista do jogo Botafogo em sequência. Assunto arbitragem. Vamos cada um dar um pitaco aí, porque o Daniel levantou uma questão interessante. Por que sou árbitro paulista pitando o jogo Botafogo? Rapidinho, o que vocês acham? Eu acho o seguinte, os clássicos cariocas, domingo, Botafogo e Fluminense, apitou um gaúcho. Por que os clássicos cariocas têm árbitro de fora e os clássicos paulistas apitam árbitro de São Paulo? Qual o critério que o Gaciba tem? Sabe por quê? Porque a CBF hoje é toda comandada por São Paulo. Eles ficam no Rio de segunda a quinta, sexta-feira vão para São Paulo. Então, o futebol carioca tem que abrir o olho. Por isso que o Nelson Mofarrege e o Mário Bittencourt foram lá sexta-feira cobrar. Porque a CBF tem que ser cobrada. Ela não vive só de seleção, ela vive dos clubes. Se não tiver clube, não tem seleção, não tem porcaria de CBF nenhuma. Fala, Serginho. Além do que o Valdir diz, dessa falta de critério do Leonardo Gaciba, aliás, concordo com o Valdir, não me surpreende esse tipo de coisa, ele também sofre as pressões em relação à escala, você sabe que isso é antigo, né, Valdir? Que está havendo na arbitragem... Pois é mais antigo que andar para frente. Infelizmente, não deveria ser assim, mas ocorre. O que eu vejo também, Mazela, infelizmente, não está havendo padronização de critério também da utilização do VAR e de quando o juiz tem que pensar com a própria cabeça. Nesse jogo do Goiás e Santos, que eu falei até com o Pomeroy, aconteceu de haver um pênalti claro a favor do Santos, o jogador do Goiás estava com o braço fora, o braço distante do corpo, aí o árbitro foi ao monitor e não deu o pênalti. O Pomeroy deve se lembrar disso. Então está uma confusão também de critério. O que tem que ser avaliado pelo VAR, o que o juiz tem que pensar com a cabeça dele. E às vezes o cara olha o monitor e ele vai contra a imagem. Então, independentemente de escalas que a gente desconfia, também não está havendo um treinamento, não está havendo uma equalização do trabalho do árbitro no campo. Tem horas que ele fica perdido, né? É o que eu tenho visto. O problema é o seguinte, a arbitragem continua ruim. Eu sempre disse isso em todas as rádios e televisões que eu passo. Todo árbitro é ruim, até prova o contrário. Eu acho que eu estou certo na minha maneira de pensar. Vamos voltar para campo e bola, então? Você está certo, mas era você irresponsável, mas está certo.
Muito obrigado, Valdir. Muito obrigado. Você parou de fazer obra já, né, Valdir? Você parou de fazer obra, né? Parei. Então tá bom. Deu muito problema. Eu imaginei. Olha aqui, ó. Vamos em frente, então. O negócio é o seguinte. Falamos de Flamengo, desempenho de Flamengo e Atlético Mineiro. E hoje despontam como os favoritos para a conquista do título. Tá cedo, mas pelo futebol apresentado, eu acho. O Internacional e o Palmeiras, que estão no encalço desses dois, em que pese o Flamengo ainda está um pouco atrás do Internacional, mas eu acho que é questão de tempo, tem gás, tem cacife, tem elenco para chegar, Borges? Eu acho que não tem. Tem um bom técnico, mas não tem elenco para chegar. Eu acho que para chegar hoje, mas ainda estamos muito aquém, estamos na 13ª, vamos para a 14ª rodada, vai terminar o primeiro turno agora em outubro, para o início de novembro começar o segundo turno. Eu acho que não tem elenco. O Atlético Mineiro tem elenco e tem treinador, o Flamengo tem elenco e tem treinador, o Palmeiras tem treinador, mas não tem um elenco tão qualificado quanto o Atlético Mineiro e Flamengo. Eu acho que o Inter não tem, não. Você, Jorge, o que você tem a dizer, Jorginho? Eu acredito que hoje os dois elencos, os melhores elencos, sejam o Atlético Mineiro e o Flamengo. O Palmeiras tem um bom treinador que consegue fazer assim, criar situações boas para quem dirige, que é o Vanderlei Luxemburgo, mas eu vejo um time ainda precisando se acertar. E o Cláudio Coudet, o técnico do Internacional, é um time competitivo, mas não tem tanta qualidade. Então, no momento, eu não vejo. Agora, chamo a atenção, não é para ser campeão, mas vai incomodar muita gente, o Sport Clube Recife, que é dirigido pelo Jair Ventura. Você acreditava, Bocão, que o Jair Ventura poderia tirar o Sport, a situação lá de baixo, indo para o meio de tabela até crescendo? O Thiago Neves ajudou nisso, Bocão? Não sei se o Thiago Neves ajudou, mas que o Jair Ventura, eu gosto do trabalho dele, sempre gostei, principalmente depois daquele trabalho em 2016, que ele tira o Botafogo da zona de rebaixamento e leva para a Libertadores, e depois ficou refém de um comentáriozinho bobo, que a torcida do Botafogo não esquece, tal de Everest, que eu acho um absurdo, né, de falar sobre Everest, enfim. Mas eu acho que, em relação aos times que nós falamos e citamos aqui, continuo achando que eu não tenho uma previsibilidade de favoritos. Por mais elencos que essas equipes tenham, Atlético Mineiro, Flamengo, próprio Internacional, muito cedo para fazer uma previsibilidade em relação a essas equipes. Até porque o ano atípico de pandemia, eu acho que não consigo ainda enxergar uma distância, até porque o primeiro colocado do 10º, a diferença é mínima. O Botafogo está no 6º colocado, 6 pontos, se não me engano, ou 9 pontos do Flamengo, se não me engano, mais ou menos isso. Então, acho que não, é muito cedo para falar em rebaixamento. Eu acho que muita coisa está para acontecer ainda nesse Campeonato Brasileiro. Eu acho que a Ventura faz um bom trabalho no esporte. Se o Thiago Neves é responsável por isso, não sei. Marcelo, pois não. Só um detalhe. Amanhã acaba a brincadeira de Jair Ventura. O Flamengo amanhã faz um bom jogo e acaba com essa brincadeira de Jair Ventura. Quero ver. Amanhã, confirmando os jogos dos cariocas nesse meio de semana, Borges. Flamengo e Palmeiras. Botafogo e Palmeiras Botafogo e Palmeiras é outro. Goiás e Fluminense e Bahia e Vasco. Botafogo e Flamengo jogam em casa. Flamengo faz preliminar para o Botafogo. 19h15 e 21h30 joga o Botafogo com o Palmeiras. O Vasco vai a Salvador pegar o Bahia e o Fluminense vai a Goiás, a Goiânia, para enfrentar o Goiás. Com relação ao que o Jorge e os companheiros falaram, eu concordo praticamente com tudo que eles falaram. Só diria o seguinte: o Flamengo tem um bom elenco, mas o treinador é auxiliar do auxiliar, ainda não disse o que veio. Fazer a substituição que ele fez no domingo, qualquer um fazia. Até o Marcos Braz fazia, que é o vice-futebol. Então, eu acho que o Flamengo, Palmeiras e Atlético brigam pelo título. O Internacional, não diria que não briga, mas ele tem contra si uma diferença de elenco. Ele tem um bom time, mas ele não tem um banco como tem Palmeiras, como tem Atlético e como tem principalmente o Flamengo. Fala, Jorge. Só um detalhe. Eu gosto muito quando o Borges fala que ele é muito assertivo. Né? Quando eu comentei aqui, eu comentei que o Flamengo e o Atlético são as melhores equipes. Só falei do esporte
porque o Sport vem fazendo um trabalho de recuperação com o Jair Ventura. Esse jogo entre Flamengo e Sport, é claro que o Flamengo é favorito. É só isso. Mas o Borges ele é muito assertivo, ele sabe bem o caminho. Não, não é isso não. É só um detalhe. É só um detalhe. Tem vários botafoguenses aqui, 3 botafoguenses que eu vou fazer uma reclamação que nunca tem convidado o rubro-negro aqui. Só tem... Sim, 4. Então tem sempre botafoguense, tricolor. Agora, rubro-negro você nunca convida ninguém. O problema é o seguinte... Américo aí, pô. Sim, mas convidar, como você está sendo convidado. O problema é o seguinte, em relação ao esporte, vide o Jair Ventura no Botafogo. Ele, entendeu? Foi, fez o quê? Fez o quê? Morreu aonde? O Botafogo chegou na semifinal de Libertadores. Morreu na praia. Mas morreu na praia. Mas morreu na praia. O Jorge lembrou muito bem. O Jair pegou o esporte. Eu quero saber. Só para concluir. Só para informação, o Jair, e o corroborando com o Jorge, como sempre, o equilíbrio alvinegro. Olha só, o Jair, em 6 jogos com o Sport, ele ganhou 4. O Sport tinha 3 pontos, hoje tem 21. Então, ele dá mérito para quem tem mérito. Com o Botafogo ele foi, e aconteceu o quê? Morreu na praia. Deixa eu continuar o programa, seu Borges, por favor. A quarentena para você está fazendo alguma coisa. A gente sabe disso, Borges. Só que tem outra coisa. Existem vários momentos no futebol. O Flamengo passou por momentos também terríveis. Se a gente for lembrar aqui, todos têm momentos ruins e bons. Pô. O que prova só uma coisa que eu bato aqui. O elenco não pode ser bom, mas se o treinador for bom, ele consegue extrair muito mais do elenco. Por isso que o Fluminense poderia estar melhor, porque o treinador, na minha opinião, é fraco. Não é bom. Se tivesse o treinador um pouco melhor, mesmo com o elenco não sendo grande coisa, iria além. E o esporte acaba de ilustrar tudo que eu penso e digo a respeito do Fluminense. Meu querido Daniel Pomeroy, jogo de amanhã, Goiás de Fluminense. Quem apita? Luiz Flávio de Oliveira, FIFA de São Paulo. O esporte com o Flamengo. Hein, Flamengo Esporte é Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte. Depois o jogo do Botafogo. Botafogo e Palmeiras. Rodolfo Toschi Marques, FIFA do Paraná. Horroroso! Horroroso! E Vasco, Jean-Pierre Gonçalves Lima. Sexta-feira, primeira rodada das eliminatórias da Copa do Mundo, Brasil e Bolívia. Em São Paulo, Itaquera. Árbitro uruguaio Leodan Zales. Olha só, eu queria falar, eu não sei como está o tempo do Bocão e dos... Você é meu cronometrista oficial, Jorge. O Bocão quer derrubar todo mundo. Impressionante, o Bocão está demais. Já chegou o momento, botar a mão na cabeça. Tá quase em cima. Tem que tomar cuidado. Bocão, você não botou a mão na cabeça. Aí todo mundo recebendo o santo aqui hoje. Vambora. Tô com cãibra. Meu Deus do céu. Rapidinho, uma pergunta para cada um para encerrar o programa, senão o Bira vai ter loucura para cortar. Olha aqui, ó. Sérgio Américo, o Vasco que a gente espera é o que vinha ganhando jogos ou o que perdeu para o Atlético Mineiro? A realidade é uma só, né, Mazela? Se colocou no Vasco um rótulo muito precipitado. Muitos setores da mídia falando em ramonismo, parecia uma nova religião, que o Ramon estava acima do bem e do mal, só que ele também trabalha com um elenco que possui certas limitações. Depende muito do Benítez e depende muito do Cano, que no domingo não viu a cor da bola. Eu creio que o Vasco pode fazer uma boa campanha, mas vai passar por vários problemas como ocorreu diante do Atlético Mineiro. Não acredito que o Vasco termine, por exemplo, no G4 da competição. Pode ficar no meio de tabela. Não vai lutar contra o rebaixamento. Quem vai lutar contra o rebaixamento, para mim, é o Botafogo. O Fluminense também vai ficar ali no bolo. Mas o Vasco pode evoluir. Mas, ao mesmo tempo do que acontece com Fluminense e Botafogo, o Vasco também tem sérios problemas de elenco. E, como se sabe, Campeonato Brasileiro, quem não tem elenco, fica no meio do caminho, né? É uma pena. O programa já está quase estourado, já estourou, tem muito assunto para conversar ainda. Eu queria falar de seleção brasileira, mas não vai dar tempo. Eu realmente, com o Tite, eu ainda acho que já deu o que tinha que dar, na minha modestíssima opinião.
rapidinho, sem esticar. Só jogo começa com Sport e Flamengo. Só quem vence? Flamengo ou Sport, Bocão? 2-0, 2-1 Sport. 2-1 Sport. Sérgio Américo? Sem falar com o coração, 2-1 Flamengo. Jorge Ramos? O Flamengo vence, eu acho que o Flamengo vence. 2-0. Carlos Borges? Na linha da goleada, 4-0 Flamengo. Daniel Pomeroy? 2-0 Flamengo. Valdir Luiz? E agora, Um total Valdir? equilíbrio. 1-0 Sport, gol do Brocador. Tá torcendo, por isso que tá no Olha último só, o colocado programa dos está comentaristas. estourado. A gente não acerta nada, mas vamos em frente, vamos em frente. Fluminense e Goiás. Começo com você, meu querido Daniel Pomeroy. 1-1. Valdir? 1-1, acompanha o Daniel. Serginho? 1-0 Fluminense. Você, Jorge Ramos? 2-0 Fluminense. Pô, então tá animado, hein? Gostei de ver. Carlos Borges? 1-1. Você, Bocão? 3-1 Goiás. Eu acho que é o mais real. Torce contra. Vamos lá. Botafogo e Palmeiras. Botafogo e Palmeiras. Só tem botafoguense. Bocão, Valdir, Jorge, Daniel e 2 rubro-negros. Sérgio e o Borges, e o único tricolor que sou eu. Começar então com Botafogo. Com você, Serginho. Botafogo e Palmeiras. 2-0 Palmeiras. Jorge Ramos. Tem mais time, irmão. Não vai ganhar. Eu vou, pelo que o Botafogo tem apresentado até agora, o Botafogo vai perder esse jogo. Mas eu vou jogar com o coração. O Botafogo vai vencer por 2-0. Daniel Pomeroy. 1-0 Botafogo. Carlos Borges. Vou jogar com o coração. Palmeiras 3-0. Bocão. Eu não vou jogar com o coração, não. Vou jogar com o que eu penso em relação a desempenho, que vai agora se tornar de resultado, vai se aliar o resultado. 2-1 Botafogo. Você, Valdirzinho. Sonho meu. Olha, com equilíbrio total. Botafogo vem jogando bem. 1-0 Botafogo. Tá bom. Pra fechar, é Vasco e quem que eu esqueci? Vasco e... Bahia. Bahia tomou um sacode. Bahia no domingo. Começa com você, Valdir. Bahia! 1-0 Vasco, gol do Cano. 1-0 Vasco. Você, Lá no Danielzinho. Pituaçu o jogo. O marido de Mauro. 2-1 Vasco. 2-1 Vasco. Sérgio Américo. 2-0 Vasco, 2 gols do Cano. Você, Jorge Ramos. O Vasco vence o jogo, 3-1. Meu querido amigo Otávio Bocão. 1-1. E para fechar os palpites, que a gente nunca acerta nada, você, Carlos Cebortes. Mano Menezes ganha 1-0 Bahia em cima do Vasco. Tá legal, então. O programa acabou, já estourou, já estamos em cima. Jorge Bonet vai arrancar os cabelos e o bigode. Mas, enfim, o programa é feito com alegria, com informação, com debate, com bom senso, até com brincadeira para descontrair. Espero que você tenha gostado mais uma vez do nosso abraço pro Zé do Camelô. Zé do Camelô do Rio Comprido. Não vai dar para ter jabá, tá em cima da hora. O jabá tá proibido hoje. Aqui, ó. Obrigado pelo carinho. Obrigado a Valdir Luiz, obrigado a Daniel Pomeroy, sempre com a gente. Valdirzinho, que venha mais vezes, se permitirem. Beleza, mas obrigado pelo convite. Valeu, então. É isso aí, gente. Obrigado. Semana que vem estaremos juntos com mais um Max Sport. De coração, um beijo para todos vocês. E lembrando sempre, o Rio corre para Max. Tchau, tchau.